Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é o Fonseca, professor de História do curso Anglo Leonardo da Vinci. E eu estou gravando essa videoaula para a gente falar um pouquinho sobre a Era Vargas, tá? Na minha modesta opinião, esse talvez seja o governo mais importante da história brasileira, pelo bem ou pelo mal. O Vargas, para mim, é uma das figuras mais divisivas da política nacional, ora idolatrado, ora condenado, ora ditador, ora democrata, ora uma pessoa que pensa no estado de bem-estar social, outra uma pessoa que persegue grupos políticos. Então, Vargas é uma figura muito complexa. Ele foi o presidente que mais tempo permaneceu no poder, tá? Permaneceu de 30 a 45 de maneira ininterrupta, e depois ele volta em 1951. Então ele passa muito tempo como governante do Brasil. É um cara que conheceu muito da política nacional, e, pelo bem ou pelo mal, de novo, o Brasil se torna algo diferente pós a passagem dele. E algumas coisas, algumas heranças da era Vargas ainda permanecem hoje atuais, no século XXI. Algumas coisas ainda são presentes no Brasil atual. Nessa videoaula, a gente vê basicamente três períodos do governo Vargas. Um que a gente chama de governo provisório, que vai de 30 a 33, tá? Um momento que a gente chama do governo constitucional, que é de 34 a 37, e um momento de uma ditadura efetivamente falando, que vai de 37 a 45. A gente vai ver que o autoritarismo era uma das marcas do governo Vargas. Não só por ele, mas pelo contexto da época. A década de 30, algumas pessoas chamam da morte da democracia ou da morte do liberalismo, vamos colocar o seguinte. Por quê? É o momento que começa a se questionar regimes parlamentares de representação política, especialmente pós-crise de 1929 nos Estados Unidos, que essa ideia de um governo que representa a população, de políticos profissionais, é visto como corrupto. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma crise desse Estado que não intervém na economia, justamente pela crise dos Estados Unidos. Então, o que, que acontece? Vários países ao redor do mundo deixam de ser democracias nesse período e passam a apelar por regimes mais centralizadores, regimes mais ditatoriais. Um exemplo é o Brasil, mas a gente pode falar, por exemplo, da Alemanha do Hitler, da Itália do Mussolini. Há vários países que seguem modelos similares ao fascismo. E o Vargas vai estar dentro desse contexto da época. Tá? Então, se a gente encaixar o personagem no contexto histórico, eu vou falar um pouquinho para vocês do primeiro período do governo dele, o chamado governo provisório, tá? Vocês viram com o Eduardo até então que o Vargas, ele assume com uma proposta de romper com o Estado visto por muitos naquela época como atrasados. Ele era um representante daquelas elites dissidentes, as elites que não estavam no circuito do poder, que estavam excluídas do circuito do ele foi durante muito tempo governador do Rio Grande do Sul. O Vargas estava nessa política estadual, mas de um estado mais periférico, tá? Ele assume com uma proposta de modernização, apoiado pelos tenentes, apoiado por essas elites, enfim, excluídas do circuito de poder, e num contexto de enfraquecimento do café como produto importante, consequentemente no contexto de enfraquecimento da própria elite cafeeira. E ele assume com essa proposta de romper com esse Estado. Quando ele assume o poder, ele é instaurado um governo revolucionário e várias instituições vão ser dissolvidas, começando pela Constituição de 1891. Tá? Se eu quero criar um regime novo, eu vou tentar acabar com tudo que eu acho antigo. A primeira dessas coisas que eu acho antiga é a própria Constituição de 1891. Ah, beleza. E aí o Vargas, como que ele vai governar se não tem uma Constituição? Lembrando que a Constituição são os princípios gerais de um país, aquilo que rege o país. Ou seja, o que tem são os direitos, os deveres, os limites de um governante ou não. As leis sempre são feitas com base na Constituição. Um exemplo, se eu tenho uma lei falando assim que toda pessoa tem direito à vida, quer dizer que o Estado não pode fazer uma lei instituindo a pena de morte. Quer dizer que o Estado faz uma lei prendendo quem comete homicídio. Então é assim que funciona uma Constituição. Ela sempre é o princípio, como se fossem metas, vai, entre aspas, e eu faço as leis para chegar nisso. Se eu não tenho uma Constituição, consequentemente eu não tenho um conjunto de leis estruturado. No período que o Vargas não tem uma Constituição, ele governa por decretos, tá? Então, o próprio presidente, a caneta presidencial que vai ditar a política nacional.
Outra forma de imposição vai ser a criação de governadores indicados pelo próprio presidente da República. Então, se eu não tenho uma Constituição, eu não tenho uma estruturação do Estado, o Vargas ele vai usar dessa prerrogativa e vai colocar interventores federais nos estados. Isso quer dizer o quê? Ele tira o governador que foi eleito anteriormente e coloca uma pessoa indicada por ele no poder. E o Vargas ele vai ser muito habilidoso em conduzir isso. Por que muito habilidoso? Por exemplo, ele coloca em São Paulo um pernambucano, ele coloca no Ceará um mineiro, ele coloca no Pará um cara do Espírito Santo. Então ele coloca pessoas que não estão nesse circuito local. Sabe aquela ideia do que a gente viu da política dos governadores? Que as elites locais, os coronéis, negociam cargos com os governadores e os governadores com o presidente. Então, a partir do momento que o governador ele não conhece a política local, você quebra, de alguma forma, essa troca de favores entre os coronéis e o governo estadual. Então, a ideia dele é desestruturar essa ligação, enfim, essa troca de favores entre o governo estadual e os coronéis nos municípios, tá? E ele faz uma política de afastamento dos paulistas da política nacional. Ele vai excluindo a elite paulista do cenário nacional. Ele vai tomar uma série de medidas tentando contornar a crise de 29. Como eu falei para vocês, em 29 tem a crise nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o principal comprador de café brasileiro e mais ou menos 80% da produção e da exportação brasileira era feita pelo café. Consequentemente, os Estados Unidos entrou em crise, o café entrou em crise, o Brasil entrou em crise. Então, o Vargas ele começa algumas primeiras medidas para tentar contornar essa crise. Por exemplo, ele continua a política de compra do excedente de café, da sobra do café, para tentar estabilizar o preço do produto. Ele começa aos poucos uma política devagar de industrialização, de substituição de importações. Ele vai caminhando para essas tentativas de mudança. Porém, em 32, um dos estados brasileiros vai se rebelar. É a famosa Revolução Constitucionalista de 32. Os paulistas, afastados desse circuito de poder, ficam bastante insatisfeitos, muito insatisfeitos. E vão usar como pauta a criação de uma constituinte, tá? Qual que era a ideia? O Brasil, ele precisava de uma constituição, os paulistas usam o discurso de que o Vargas governava tal qual um ditador e que não queria permitir essa elaboração de leis no Estado verdadeiramente democrático. Isso é muito interessante do Vargas. A gente vai ver que em vários momentos o Vargas ele morde e assopra. Como assim? O Vargas ele fica sabendo das articulações do movimento e o que, que ele faz em 32? Ele convoca uma Assembleia Constituinte, ele anuncia eleições para eleger deputados para fazer a Assembleia Nacional Constituinte. Porém, o que, que ele faz? Ao mesmo tempo que ele convoca isso, ele manda tropas federais reprimirem movimentos em São Paulo, reprimirem movimentos que queriam essa revolução constitucionalista ou, de alguma forma, romper com o Brasil. Ele manda soldados para um jornal tenentista, que ficava em São Paulo, um jornal de cunho tenentista, que acreditava num governo forte, mas ao mesmo tempo queria essa Constituição. E no meio dessa intervenção federal, 4 jovens vão morrer, tá? A sigla MMDC vem do nome desses 4 jovens que vieram a falecer nessa entrada. Os 4 jovens são Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Essa é a junção do nome desses 4 jovens que vieram a falecer nessa intervenção federal. Isso vai ser usado como desculpa para o movimento armado. Tá? Então, a população de São Paulo, organizada pelas elites estaduais, vão se armar para tentar, primeiro, usar como objetivo essa criação de uma constituinte, mas alguns colocam como, de fato, um movimento separatista. Então, esse movimento tem 2 versões. A versão paulista, que via o governo federal do Vargas como golpista e autoritário, e havia uma necessidade de uma constituição, e havia a versão do governo federal, que via como um movimento golpista, que não aceitava essa modernização do país e queria se separar do restante do país. Tá? Então a gente vai ter essas 2 contradições, essas 2 versões. O fato é que durante 3 meses, tá, a civil em São Paulo, a gente vai ter a população se armando, formando milícias, tropas para combater o exército federal.
Vai ser um movimento, assim, São Paulo não vai ter muita chance, isso é um fato, mas vai ser um movimento que vai gerar um saldo de mortes bastante grande. A Marinha Brasileira fecha o Porto de Santos, São Paulo não consegue receber armas, a gente vai ter alguns órgãos dentro do governo de São Paulo que vão começar a produzir armas e canhões, por exemplo, a Escola Politécnica da USP, que hoje é na USP, né, a USP não existia na época, ela produz armas, produz canhões nessa época. Vai ter campanhas de arrecadação de ouro, joias para abastecer essas tropas. Então é um movimento bastante amplo, muito amplo. O obelisco do Ibirapuera, aquele movimento que fica ali na 9 de julho, justamente, embaixo dele tem mais ou menos de 400 a 500 pessoas enterradas, mortos desse movimento. Então é um movimento de uma repercussão muito grande e está presente até hoje na memória paulista. 9 de julho é uma das datas mais importantes do calendário do estado de São Paulo. E esse movimento fica na memória mesmo do Estado durante muito tempo. O fato é que o movimento vai ser duramente reprimido, enfim, inclusive com indícios de bombardeio a alguns locais, bombardeio mesmo com aviões. O Vargas, ele sai fortalecido, mas como eu disse para vocês, o Vargas sempre morde e assopra. Logo ao fim da Revolução Constitucionalista, tem a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte, consequentemente, a elaboração de uma Constituição. Essa Constituição, para os padrões da época, ela era bastante progressista, tá? Ela estabelecia o voto secreto, lembram que na Primeira República o voto era aberto, ela institui o voto feminino pela primeira vez, a criação, ou pelo menos as bases de uma justiça eleitoral, que existe até os dias de hoje, ou seja, uma justiça para regular as eleições para evitar fraudes. Eu tenho a criação de uma justiça do trabalho, ou seja, uma justiça especializada para julgar problemas entre patrões e empregados, então uma forma de mediar os conflitos e evitar abusos. Ela começa a instituir dentro da Constituição direitos trabalhistas, ainda não é a CLT, mas as bases da CLT estão ali. Essa Constituição ela vai colocar a nacionalização das riquezas do solo e das águas, isso quer dizer o quê? Tudo que está abaixo do solo, tudo que está nas águas, é propriedade da União. Então, petróleo, minérios, tudo isso é propriedade do Estado brasileiro. Isso vale até os dias de hoje. E a Constituição de 34 vai estabelecer eleições diretas para todos os cargos, com exceção do presidente da República. O presidente da República seria eleito pela própria Assembleia Constituinte. Adivinha quem foi eleito? O próprio Vargas, tá? Esse é um momento relativamente curto, mas é um momento bastante tumultuado, muito tumultuado. Por quê? Porque a gente tem informação de um partido fascista no Brasil, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, de inspiração claramente fascista e com assim uma proximidade, um apelo bastante grande ao nazismo. Vai ser uma organização bastante grande e se forma dentro do Brasil um bloco antifascista. Alguns livros colocam como socialistas, mas não é correto. A Aliança Nacional Libertadora ela vai reunir gente desde centro, alguns vai centro-direita, até a extrema esquerda, até comunistas efetivamente falando. Então, eu prefiro classificar como um bloco antifascista, que vai reunir vários partidos de cunho justamente antifascista, contrário à ação integralista brasileira. E o Vargas, ele vai ter uma proximidade ideológica muito forte com os fascistas, com os integralistas. E o governo constitucional dele vai ser esse embate entre essas duas forças, espelhando o que está acontecendo na Europa, de um lado socialistas e do outro lado fascistas. Então, é um conflito que tem repercussões aqui dentro. Lembrando que a gente está no período entre guerras, Segunda Guerra Mundial. O que vai acontecer durante esse governo constitucional? Ele vai ser uma escalada autoritária. Primeiro, em 35, a gente tem um levante comunista no Brasil. Uma ala da Aliança Nacional Libertadora, a ala do Partido Comunista, que tinha ligações muito fortes com o Partido Comunista de Moscou, vai tentar fazer um levante dentro do Brasil, tomar o poder. Vão ser organizados planos para tomar o poder em algumas cidades e depois caminhar para o Rio de Janeiro, para a capital. Há fortes indícios que o governo federal já sabia de alguma forma desse levante, já tinha informações desse levante. O próprio Partido Comunista Russo ele vai subestimar, havia-se a crença de que o Brasil podia ser o próximo país a virar socialista, porque
A China tinha acabado de passar pela Revolução Socialista e, na visão russa, o Brasil era muito parecido com a China. Lê do engano. O que vai acontecer esse levante acontece em algumas cidades, apenas em uma delas, em Natal, os socialistas conseguem tomar o poder de maneira muito breve, tá? E eles logo vão ser presos. O discurso do governo foi chamado de intentona comunista. É uma ideia um pouco pejorativa. Foi uma tentativa, eles tentaram, uma aventura. O fato é que, uma semana depois dessa tentativa, mais de 5.000 pessoas da Aliança Nacional Libertadora foram presas. Então, você não faz uma lista de tantas pessoas de uma semana para outra. Já se conhecia os membros da ANL, já sabia as ligações com o Partido Socialista, e o Vargas usa isso como desculpa para prender muita gente. Aqui, de fato, começa a perseguição política, e o Vargas já institui o estado de sítio. O estado de sítio é o estado de guerra. Então, o exército pode fazer papel de polícia, tem uma série de liberdades individuais que são restritas no estado de sítio. Por exemplo, muitos julgamentos podem ser sumários, ou seja, julgamentos muito mais rápidos. Você pode fazer prisão, muitas vezes, sem julgamento. O habeas corpus, no geral, ou seja, aquele direito de você responder um processo de liberdade em estado de sítio, ele pode ser suspenso. Então vai ser uma escalada autoritária. O estado de sítio ele serve para ser temporário. A Constituição de 33 ela previa um estado de sítio de no máximo 6 meses. O que o Vargas foi fazendo? Ele foi renovando a cada 6 meses o estado de sítio. E em 37, talvez uma das maiores farsas da política brasileira, o chamado Plano Cohen. O que é o Plano Cohen? O major do Exército, Olímpio Mourão Filho, essa vai ser uma figura importante quando a gente for falar do golpe de 64. Ele é major em 37 e ele foi general em 64. Ele foi o cara que começou o golpe de 64, então ele está envolvido em dois momentos bem autoritários da história brasileira. Ele estava trabalhando no gabinete dele, ele estava escrevendo uma peça de propaganda, tá? Que ele chamou de Plano Cohen. O que seria essa peça de propaganda? É como se fosse um oficial soviético, um oficial russo, de origem provavelmente judaica. Cohen é algo associado aos judeus. Lembro que na época, de novo, a gente está no entre guerras, ou a perseguição aos judeus foi muito forte nesse período. E aí ele faz uma simulação de como seria se esse Cohen, esse judeu comunista, tivesse invadido o Brasil e quais eram os pontos de ataque. Era uma peça de propaganda. Essa propaganda chegou no superior dele, chegou no ministro da Guerra, e isso foi repassado para o Vargas. O que o Vargas fez? Publicou esse plano Cohen como se fosse realidade. Isso foi divulgado em rádios, teve, enfim, várias publicações desse plano Cohen, várias notícias sensacionalistas sobre isso, de que o judeu comunista ia atacar o Brasil, de que os socialistas iam tomar o poder. E o Vargas faz o quê? Olha, gente, é um momento difícil, para evitar esse golpe socialista, eu vou garantir um Estado brasileiro forte. O Vargas, então, como desculpa, acaba suspendendo a Constituição de 33 e outorgando uma nova Constituição, chamada de Constituição da Polaca, por ser inspirada na Constituição da Polônia, que era uma Constituição muito autoritária. Essa Constituição dá amplos poderes ao Vargas, novamente ele vai poder governar por decretos,